Paulo, velho como estou, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes, ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Amados irmãos e irmãs, bendito seja Deus por esse 8º dia, amém, em que nós celebramos a misericórdia de Deus. E celebrando esse jubileu de misericórdia, o nosso coração se alegra com esta carta. A carta que Paulo escreve a um homem chamado Filemon. Filemon era um nobre, um homem muito nobre, que fez da sua casa a estrutura do Evangelho. A casa de Filemon foi o lugar onde Paulo utilizou da sua sala para fazer a igreja de Deus. E lá na casa de Filemon, por muitas vezes, Paulo fez daquele ambiente um pedacinho do céu. E Filemon é uma autoridade conhecida de Paulo, é uma autoridade conhecida pelos outros homens, é uma pessoa de respeito. Mas na cadeia, Paulo, que se encontra preso, e foi preso por conta do Evangelho, conheceu um homem, esse Onésimo. E quando Onésimo começou a conversar com Paulo, Paulo começou a anunciar Jesus para ele. E anunciando Jesus para ele, ele recebeu o batismo. Paulo o batizou. E recebendo aquela graça de se tornar filho amado de Deus, ele começou a dizer para Paulo os atos que o levaram até aquela prisão. Ele começou a fazer a sua confissão dos seus erros, das suas limitações, da sua fragilidade. E num determinado momento ele conta para Paulo: eu sou escravo e eu roubei o meu senhor. Quem é o seu senhor? O meu senhor é Filemon. E Paulo começa a dizer: uai, Filemon é o meu melhor amigo. Você roubou Filemon? Roubei Filemon, e é por isso que eu estou nessa prisão. E ele começa a dizer para Paulo: Paulo está na prisão porque precisa experimentar a cruz. Ele vai ser martirizado por conta do Evangelho. Filemon está na prisão porque era um ladrão. E naquele momento, diante daquela experiência de cruz e reconciliação, Onésimo começa a dizer: como vou voltar para a minha cidade? Porque o ato de Onésimo, ele cumpriu a sua pena. O ato de Paulo
só lhe resta a morte e a crucifixão. E Paulo escreve essa carta. Percebam que eu li um trecho longo da carta, porque Paulo começa a dizer a Filemon: eu gerei esse filho na prisão, e hoje, Filemon, ele vai para a tua casa, e na tua casa você fará para ele o paraíso. Você receberá esse irmão não como escravo, você receberá este homem não como alguém que cumpriu uma pena e vai ser marginalizado. Você vai receber este homem como se estivesse recebendo o meu próprio coração. O homem que eu envio para você, eu gostaria que ele estivesse aqui para que lhe substituísse no cuidado, no trato, no afeto e na cumplicidade. Mas eu prefiro que ele esteja junto de vós para lhe dar força. Todas as vezes que eu leio essa carta, me vem no coração uma cena muito marcante de Jesus. Jesus estava crucificado. De um lado, um homem gritava: você não é o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo. Você não é o Filho de Deus? Nos tira desse sofrimento. Você não é o Filho de Deus? Tira de nós essa dor e essa aflição. E quando Jesus olha para aquele homem começa a insultar Jesus. E aquele homem começa a colocar no coração de Jesus a dúvida. Começa a colocar no coração de Jesus a incredulidade. Começa a colocar no coração de Jesus a tentação. A última tentação de Jesus foi quando aquele homem começou a blasfemar e dizer: cadê o teu pai que não te salva? Cadê o teu Deus que não te liberta? Cadê a força que você andava pregando na Judéia, na Galileia, na Decápole, e você hoje está como um de nós? Mas quando Jesus olha para o outro lado, um homem diz para ele: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Um ofertou para Jesus o inferno, onde todas as coisas são impossíveis. O outro recordou o Senhor do céu, onde todas as coisas são repletas de beleza, ordem, graça e luz. E hoje Paulo está na mesma situação de Jesus. Para Paulo, a missão é o martírio, mas para Onésimo ele promete o paraíso. E o seu paraíso, Onésimo, vai se fazer o irmão de Filemon. Você volta para aquela casa, você volta para aquele ambiente, e aquele ambiente não será mais o ambiente da vergonha, da humilhação, da opressão, mas aquele ambiente será o novo céu para você, porque você agora vai ser considerado como uma pessoa humana. Para nós isso aqui é muito fora de sentido, mas para esse texto de 2000 anos atrás, chamar um homem escravo de pessoa humana é uma dignidade muito grande. Aquele que é o malfeitor, aquele que foi tido como cúmplice do erro, ele volta como irmão. E a casa de Onésimo passa a ser o lugar da estrutura e da graça contida da presença de Deus. E onde Deus se encontra, todas as coisas são transformadas. Onde Deus se encontra, todas as coisas são libertas. Onde Deus está,
o Espírito Santo suscita a liberdade. E quando o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, ele nos devolve o que nos foi roubado. Ele nos devolve a esperança, a dignidade, a graça e a paz. Senhor, quando chegará o reino de Deus? Quando acontecerá que o reino de Deus estará junto de nós? Quando eles falavam do reino, quando eles pensavam no reino, o que eles imaginavam? Que aconteceriam grandes manifestações, manifestações cósmicas, manifestações na terra, manifestações de homens. Nós estamos falando de pessoas aqui que têm um imaginário muito metafórico. Então o que eles estão imaginando? Que os homens serão como Sagitário. O homem tem as pernas de cavalo e a cabeça de homem. Todo o meu corpo, todo o meu tronco é como de um animal forte, mas a minha estrutura é como de um homem sábio. Então, quando se falavam do reino, se pensavam coisas assim, muito distante dessa vida corriqueira que nós temos. E o Senhor começa a dizer: o reino é simples como uma semente. O reino é simples como um fermento que compromete toda a massa. O reino não vem ostensivamente. O reino, ele vai crescendo como um facho de luz dentro de você. O reino de Deus, ele está entre nós. Mas as tradições mais antigas vão dizer que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Somente quem faz uma experiência do reino é capaz de dar um perdão. Somente uma pessoa que faz a experiência da vida que vai frutificando dentro de nós é capaz de dar perdão, é capaz de celebrar perdão, é capaz de acolher. No dia que João Batista mandou perguntar, os discípulos de João Batista foram até o encontro de Jesus e eles disseram: Jesus, o nosso mestre João, mandou lhe dizer se você é o Messias ou devemos esperar outro. O que foi que Jesus respondeu? Avise a João que o cego vê, o coxo anda e os pobres recebem a palavra de Deus. O cego vê, o coxo anda e o evangelho do céu é alcançado no coração dos pobres. As pessoas que mais têm necessidade conseguem encontrar no evangelho de Jesus Cristo o sentido para a sua própria vida. O evangelho de Jesus Cristo, ele vai devolvendo essa dignidade de ser filho amado de Deus. Então a prova de que Jesus está no nosso meio, a prova de que o céu está nos abençoando, é a graça do Espírito Santo que foi derramada no coração de cada um de nós. E à medida em que o Espírito Santo, ele vai sendo derramado em nós, o Espírito Santo vai nos dando habilidades. Por exemplo, as pessoas dizem assim: eu fui curado da minha coluna, eu fui curado da minha visão, eu fui curado de um problema que eu tinha nas cordas vocais, eu fui curado de uma infecção que eu tinha na minha gengiva, eu fui curado daquele problema do coração, do pulmão, nas pernas. Por que que o Senhor opera todos esses milagres e essas curas em vocês? Porque vocês ainda precisam cumprir a missão que o Espírito Santo colocou no coração de cada um de vocês.
E quando nós começamos a ter a experiência do reino dentro de nós, tudo que está fora do lugar volta para o lugar. Tudo que está desconectado em nós começa a conectar. Tudo que está disperso começa a se agrupar. E tudo aquilo que é frio esquenta. E tudo aquilo que é enfermo passa a ser curado. Porque o Espírito Santo devolve o equilíbrio. E o Espírito Santo começa a te dar uma habilidade para poder levar essa missão, que só Ele sabe o que Ele está construindo no íntimo de cada um de nós. Onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro do teu coração. O reino de Deus está dentro da tua mente. O reino de Deus está dentro do teu ser. O reino de Deus, Ele está te levantando de toda essa situação fria e deficiente, para que você possa verdadeiramente ser luz sobre essa terra. Vejam o Filemon. Ele tinha uma situação com Onésimo, e naquele momento Paulo pede que Filemon acolha Onésimo na sua casa. E por que ele fala com tanta segurança para Filemon acolher Onésimo? Porque o reino de Deus está dentro de Onésimo. O reino de Deus está dentro de Filemon. E se o reino de Deus está no íntimo de cada um de nós, eu vou dar para você o melhor de Deus. Agora, se o reino de Deus não está dentro de mim, você vai tirar de mim o que eu tenho de pior. O que contamina o homem não é o que vem do externo. O que contamina o homem é o que sai do seu coração: o ódio, o adultério, o roubo, o assassinato, a mentira, a violência, o falso testemunho, a injúria, a injustiça. Quando nós nos distanciamos desta graça, nós geramos para o outro o que tem de pior dentro de nós. Mas hoje, com essa carta de São Paulo, nós somos convidados, nas nossas atitudes e num comportamento guiado pelo Espírito, a dar o outro o paraíso. Sabe quando você gera o paraíso para alguém? Quando você perdoa. Dar o perdão não é fazer o outro feliz. Dar o perdão é devolver o céu que o outro perdeu. Quando nós somos muito atribulados por todo sentimento de loucura e confusão, existe uma grande revolta dentro de nós. E só uma coisa pode transformar o ser do homem: o perdão. O gesto concreto de que o reino está em você é quando você consegue perdoar. E você pode me dizer assim: ah, fiquei sabendo que Adriana falou mal de mim. Ah, fiquei tão chateado. Não perdoo. Isso é bobagem sua e bobagem dela. Só porque falou mal de você, você ficou chateado? Bobagem. Perdão não é você ir lá e falar para uma pessoa: ah, me perdoa porque eu falei mal, disse que seu cabelo estava feio, disse que o seu batom é ruim, que você é metida, me perdoa por isso. Isso é bobagem, isso é infantilidade sua e minha. Perdão, meu irmão, é quando nós tiramos do outro a vida. Perdão é quando você olha para aquela situação que você teria tudo
para fazer o pior para aquela pessoa, porque ela te fez o pior. E você olha para ela e diz: de mim você não vai tirar o pior. Você matou meu filho, eu não vou matar o seu filho. Você destruiu o meu casamento, eu não vou destruir o seu. Você levou o meu filho para de trás daquelas grades, eu não vou fazer o mesmo contigo. Você tirou da minha casa a paz, eu não vou perturbar a sua família. O perdão é quando a gente olha para nós e você fala: seria lícito eu fazer você sofrer tudo o que você me fez sofrer, mas eu não quero que você passe pelo que eu estou passando. Perdão não é você ligar e falar: ô querida, vem aqui jantar hoje aqui em casa. Não é para chamar mais nunca para tua casa, nem para jantar, nem para lanchar, nem para dar água. E se descer uma rua, tu sobe a outra. Tu sobe a outra. Não é para virar amigo, é para não fazer o mal. Ah, Frei, eu acho que ela não me perdoou. Por que ele não te perdoou? Fez uma festa lá na casa dele, nem me convidou. Ai, tu queria ser convidado? Fofoqueiro, faz o mal, fez isso e tu ainda queria ser convidado. Ah, Frei, mas eu fui lá pedir perdão. Não é. Não convida para o teu aniversário, não convida para o casamento da tua filha, não convida para ir para a tua casa, porque tem olho gordo e vai fazer você sofrer. Agora, o perdão é eu olhar para você e falar: olha, sem vergonha, eu podia ir lá e tomar tua mulher, mas eu não vou. Eu podia ir lá e matar teu filho, mas eu não vou. Eu não vou fazer para você o que você fez para mim. E quando você olhar aquela situação, e quando você vê aquela pessoa, e quando você se aproximar de novo daquela realidade, você vai dizer: eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua história, eu abençoo você. Você está devolvendo para aquela pessoa o paraíso. Você está devolvendo para aquela pessoa o direito dela continuar a viver. Você está devolvendo para aquela pessoa a liberdade dela subir e descer. Você está permitindo que aquela pessoa volte a respirar e ter liberdade. Foi o que Paulo disse a Filemon: aceita, não mais como teu escravo, mas como teu irmão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. A graça de Deus, ela opera em você. A graça de Deus ilumina os teus olhos. A graça de Deus te liberta de todas essas cadeias. E você, olhando para a sua estrutura, você percebe que nada te falta, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Por isso, eu não vou ficar com esse ressentimento dentro de mim. Por isso, eu não vou ocupar a minha mente com o que é triste, frio e vil. Mas eu permito que a graça de Deus cresça em mim. Então hoje, meus irmãos, só o Espírito Santo pode nos reunir aqui. E sabe por que você chegou aqui? Porque o seu coração lhe tem testemunhado que Jesus está aqui. E onde você está vendo Jesus? No Santíssimo Sacramento. Onde você está vendo Jesus? Nas palavras do Frei Oslan. Onde você está escutando Jesus? No canto que os meninos dos músicos fazem. Onde você está vendo Jesus? Em cada leitura que você ouve. Onde você está vendo Jesus?
em cada proclamação de uma oração, de uma cura, de uma graça. Então isso aqui é o sentido da presença extraordinária de Deus no nosso meio, porque Ele está nos devolvendo a graça. E vocês podem me dizer, os que foram curados dos olhos, os que foram curados da coluna, os que foram curados de uma situação familiar, os que foram libertados de uma prisão, os que tiveram uma graça alcançada na justiça, tantas bênçãos estão acontecendo, porque nós descobrimos que o Senhor está aqui. Mas a presença de Deus aqui em nosso meio, ela não nos exige nada. A presença de Deus em nosso meio, ela não exige de nós a idolatria, ela não exige de nós o dinheiro, ela não exige de nós aquela situação de você se tornar uma marionete. Ela não te leva ao fanatismo. Ela não tira de você a sua capacidade de escolha. É por isso que Jesus falou: se lhe disserem que Jesus está ali e que Jesus está acolá, não vá, porque nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, e o Espírito Santo, ele está dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo vai nos mostrar onde e como eu vou encontrar o Senhor. E tudo na nossa vida começa a ter sentido, tudo na nossa vida começa a encontrar paz, tudo na nossa vida começa a caminhar de um modo melhor. Quantas pessoas dizem assim: nossa, Frei, depois que eu comecei a orar, a cumprir as minhas devoções, a me colocar na presença de Deus, eu me sinto uma pessoa em paz. As coisas mudaram lá na sua casa? Às vezes não, mas dentro de você tudo é diferente. Então, onde é que Deus vai agir? Senhor, cura meu filho. Senhor, alcança meu esposo. Senhor, abençoa a saúde da minha esposa. Não é para o teu filho, não é para o teu esposo, não é para a tua esposa. Então, onde o Senhor vai agir? Dentro de você. O reino de Deus, ele nasce em você, e na medida que o reino de Deus vai brotando dentro de você, todas as coisas em sua volta ficam diferentes. Mas na verdade, quem mudou não foi o outro, foi você, porque a graça de Deus está em você. Então hoje, onde está o reino? No meu coração. Onde eu posso encontrar Jesus? Dentro do meu interior. Como eu posso adorar Jesus? Em espírito e em verdade. Onde eu busco o Senhor? Volta o teu coração para o teu quarto, e lá no íntimo a luz do Espírito iluminará todas as trevas que estão dentro de você. Se não fosse assim, meus irmãos, o Senhor não nos teria dito que é do interior do homem que provém todo o mal e toda a destruição. E é por isso que você precisa do Espírito Santo. É por isso que eu necessito do Espírito Santo. E é nesse movimento que nós vamos organizar o nosso íntimo, a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso coração. Uma senhora falou para mim essa semana: Frei Oslan, antes eu tinha tanto medo de ir lá na comunidade à noite, porque eu ouvi tanto assalto, ouvi tanto que é perigoso.
Mas hoje, Frei, eu ando com uma certa tranquilidade. Mas não é porque a polícia está ali não. Muito obrigado, seu policial, Deus lhe pague. Mas sabe por quê? Porque esse lugar está mudando. Esse Penorte vai ser diferente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo está aqui ao Santíssimo Sacramento. A presença de Deus está aqui. Então você vai sentir a paz. Por isso, quando passa perto de uma igreja, tem que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: obrigado, Senhor, e abençoa o Frei Oslan. Tem que falar desse jeito. Aqui o homem mais conhecido é eu, o governador, o policial. Por quê? Porque aqui é onde mora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a nossa esperança. Então esse é o lugar mais bonito e nobre dessa cidade. Então isso vai virar um respeito no coração de todo mundo. Até os peba tiram o boné quando passa aqui na frente. Mas por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus, ele está aqui nesse lugar. E olha, quantas famílias aqui, crianças, idosos. Então a graça que é derramada aqui faz uma diferença grande nessa avenida, faz uma diferença